Atenção, atenção, senhoras e senhores. Pela primeira vez em praça pública. De 20 a 27 de março, a capital do surf vai virar a capital do cinema, meu brother. Então segura essa. Saquarema, Saquarema, a capital do surf vai virar a capital do cinema. Saquarema, a capital do surf vai virar a capital do cinema. Saquarema, a capital do surf vai virar a capital do cinema. Saquarema, cinema, Saquarema, feche cine, Saquá, feche cine, Saquá. Na capital do surf o cinema vai bombar. Feche cine, Saquá, feche cine, Saquá. Na capital do surf o cinema vai rolar. Feche cine, Saquá, feche cine, Saquá. Na capital do surf o cinema vai bombar. Feche cine, Saquá, feche cine, Saquá. Na capital do surf o cinema vai rolar. Atenção, 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 senhoras e senhores. Pela primeira vez em praça pública, praça pública, atenção. Dias 25, 26, 27 vai ser assim. Todos em Saquarema, curtindo Cine Drive-In. Vai ser assim, Drive-In, vai ser assim. Dias 25, 26, 27 vai ser assim. Todos em Saquarema, curtindo Cine Drive-In. Vai ser assim, Drive-In, vai ser assim. Nesses dois mundos, né? Tanto no cinema quanto no teatro. Só um minuto, gente. Filha, papai tá falando aqui, vai. Rapidinho, filha. Rapidinho, tá? Desculpa, rapidinho. E aí eu comecei a entrar e comecei a me apaixonar. Em 2011 eu decidi sair do teatro para vivenciar o cinema, né? Conhecer o cinema e vivenciar o cinema. Que esse filme que a gente vai falar hoje, foi feito em Saquarema, que é o Aspirantes, foi meu terceiro filme. Hoje eu fiz acho que já 13 filmes, né, longa-metragens, e o filme Aspirantes foi o primeiro filme como protagonista, em que nos rendeu, né, o prêmio de melhor ator no Festival do Rio, melhor direção, melhor atriz coadjuvante também. Acho que é isso, assim, de apresentação. Interessante, eu também sou cearense, eu sou lá de Quixeramobim, eu tenho uma vida parecida. Olha! Eu também vim para cá com 5 anos de idade, só que eu tenho 69 hoje. Burle, já está ouvindo, Olha. Meu irmão? Quer continuar com a palavra? O quadro dele está fixo, está congelado lá, né? Ele está congelado no tempo, passou ali o... Então tá bom, vamos continuar aqui. A gente pode continuar rolando. Quer dizer, o tema da nossa conversa aqui, o tema que o festival nos oferece, ele quer que a gente discuta o papel do atleta na sociedade. O papel do atleta na sociedade, considerando que nós temos aqui 2 atletas, né? 3 atletas, se o Burle presentes, né? Que praticam surf. Temos um ator que representou uma personagem no cinema, um atleta, e eu posso me colocar também, porque eu dirigi um filme sobre o Garrincha, então... De alguma forma temos alguma coisa em comum. Além do fato de eu ser cearense, de eu ter convivido com os dois, tanto com o Antônio Ricardo e Cezinha, numa produtora lá no Rio de Janeiro, quando eles começaram a fazer o Realce Vibração, nós temos bastante coisa em comum aqui. Então agora, aproveitando o Burle, enquanto ele não entra, o que nós temos que responder para atender a demanda do festival? O que o festival pretende discutir e ouvir os nossos objetivos? O que é? O papel do atleta na sociedade. Qual é o papel que a gente exerce, o atleta, na sociedade? Nós temos aqui 2 realidades e uma ficção. Eu também estou na questão da ficção. Quem quer começar a falar sobre isso? Eu prefiro a realidade, depois a gente pode ir para a ficção. Então, eu tenho uma entrada legal, que eu acabei de participar agora de um curso de formação de instrutores e monitores de skate, né, cara? Eu não sei se você está sabendo agora, a CBSK oficializou a profissão de atleta, como skatista como atleta. Você pode ter uma carteira assinada, pagar INSS e tudo, entendeu? Então passou a ser o atleta, passou a ser reconhecidamente oficial, né, o skatista, né? Mas do lado B, cara, aquela parte underground, que são os caras que não têm dinheiro nem nada, cara, é um meio de inclusão social muito forte, porque pessoas de diversas classes sociais diferentes
só uma galera de uma quebrada, em vez de fazer uma coisa ruim, os caras fazem uma coisa boa. Muito se chama hoje em dia Coletivo Madureira, Coletivo Praça 15. São pessoas que se juntam em torno de um objetivo comum, que é o skate, né? Então o skate hoje em dia ele é tão inclusivo para a classe baixa como para quem compete campeonato, que consegue ganhar primeiro e segundo, que não são todos, né? Vamos combinar, ninguém consegue correr o campeonato para ficar em primeiro ou segundo, são poucas as pessoas. Então nesse meio deu aquela crescida grande da inclusão social através do esporte, né? É um lance muito legal, cara, você ver o skate como ferramenta de inclusão. Isso eu acho fundamental mesmo. Um dos papéis do esporte e da cultura de maneira geral é exatamente isso. Antônio Ricardo, quer contribuir com a gente aí nesse negócio? Vou perguntar de novo. O papel do atleta na sociedade, para a sociedade. Eu acho que, assim, vários aspectos, né? Porque não é só super importante essa inserção da comunidade, dos menos beneficiados, mas, no geral, eu acho que quando a gente fala do atleta na sociedade, você está falando de saúde, né? Isso é para qualquer classe social, para qualquer nível cultural, seja, né? Fazer esporte gera bem-estar, né? E faz bem para a saúde, em primeiro lugar. Tem a parte da inclusão social que a gente vê de pessoas que, né, fizeram a vida, saíram tiveram ascensão social e financeira. Quando eu falo ascensão social, não é numa pegada de estou famoso, estou dizendo assim mesmo, né? Conseguiu trazer sustento para casa, comprar casa para os pais, né, se é de uma comunidade ou se é de uma cidade pequena, também dar uma vida melhor e não só para os familiares, mas para si próprio, né? Então, eu acho que o papel do esporte na sociedade ele é muito amplo e ele também gera, do atleta e do esporte, né? Ele também gera oportunidades diferentes. Você vê eu e o Cezinha, somos surfistas, skatistas, mas a gente pegou isso e a gente foi fazer um trabalho relacionado a isso, né? Então, é importantíssimo essa história, o papel do atleta na sociedade tem múltiplas funções ou papéis, né? Vai desde essa questão da saúde, como eu falei anteriormente, até o lado de ser uma profissão, de ser uma ascensão social, cultural. Então, é importantíssimo, né? Acho que eu posso fechar assim. Ok, até um comentário interessante que a gente pode fazer a seguir em relação a esse tipo de comentário que vocês fizeram, né? Vocês dois, Cezinha e Antônio Ricardo, são formadores de uma geração de surfistas. Eu sou fruto disso. Eu tenho 2 filhos, os meus 2 filhos pegam onda, e um deles tem contato com vocês via os programas. Ele se formou no surf através daquilo que vocês produziram numa determinada época. Então, eu considero que vocês têm um papel fundamental, ainda mais agora que tem o RU e tem outras plataformas que vocês trabalham, mas vocês tiveram um papel fundamental na formação de atletas, na formação de surfistas e skatistas. Eu sou resultado disso, eu estou falando de coisas da minha vida pessoal. Antes de responder isso, Antônio, deixa a gente ouvir o Ari Clemes, que tem uma contribuição na ficção. O papel dele na ficção... Deixa só o Ari Clemes falar, que depois o Burley entra, parece que já está legal, né? Ari Clemes, vai lá, eu estou muito interessado na sua intervenção. Ouvindo aqui os meus amigos que já fazem parte dessa questão do esporte, né, da importância educacional também, eu acho que é muito acessível, né, enfim, ela mexe com todas as classes também, né, é acessível para todas as classes, assim. Eu assisto muito futebol, né, eu adoro futebol, inclusive meu personagem, eu me dei bem até por isso, né, que eu jogo bola mesmo, eu tenho essa paixão por isso. O surf em Saquarema foi uma coisa muito interessante, porque ela tá lá o tempo todo. Eu lembro que eu ia para a praia correr, treinar, e tava ali. Todo sábado, domingo, às vezes pela semana, tava lá o pessoal, e todo mundo reunido vindo aquilo, sabe? Todo mundo surfar e tal. Eu, um pouco leigo nessa questão, eu achava magnífico aquilo, né? Essa forma de
de conseguir domar aquela água, né? Conseguir domar aquela onda. Eu vendo não é a primeira vez, claro, já vi surf, mas assim, vendo um pouco eu falo, cara, que criativo, que eu também considero um pouco, além do esporte, artistas, né? Nessa questão, assim. Eu acho que tem uma criatividade, né? Essa visão ampla. E eu acho que o esporte, ele é educacional, é saúde também, né? Faz muito bem. Então, acho que essa contribuição é muito importante. E fora que tem várias outras questões que a gente toca, enfim, que o esporte faz ser uma das coisas mais acessíveis e importantes, inclusive nesse momento de pandemia. Beleza, Alicante, valeu muito essa contribuição importantíssima. Quero fazer um comentário sobre isso depois. O Burle tá legal, Burle? Tá podendo falar aí agora? Eu parei para a gente dar uma conversada aqui, porque o sinal estava oscilando. Vocês estão me ouvindo bem? Agora estamos ouvindo bem. Tá com o set bonito atrás, um caminhão legal. Aproveitar a deixa do Ari Clemes, né? E apresentar então o Carlos Burle, que está aí na imagem, para nos falar um pouco. Nós estamos falando das nossas, quem somos nós, né? E o que nós estamos fazendo aqui. Então, a palavra é sua, meu amigo. Valeu, obrigado. Primeiro, queria pedir desculpa a vocês aí, tá? Por esse imprevisto aí da falta de sinal. A gente estava em parar mais cedo, não consegui, não tinha nenhuma opção. Aí quando eu vi que eu comecei a perder sinal, eu falei, não encosta que assim não vai dar, né? E como eu estava contando antes, eu sou de Recife, Pernambuco, do Nordeste do Brasil. Comecei a surfar nos anos 80, bem no começo dos anos 80. E era uma época onde o surf era muito marginalizado, né? E relacionado a drogas e a vagabundos. E uma das coisas que me motivou a deixar o conforto do lar e o amor dos meus pais foi o realce. Naquela época o realce já bombava, já tinha Juba e Lula também na televisão, na Globo. Tinha realce no Recife, realce Recife. Tinha. E tinha toda aquela cultura das revistas, né, visual, os campeonatos. Então eu saio daquela zona de conforto e venho me expor nessa região aqui, que é a região mais forte, né, do nosso país, Sudeste. Sul e Sudeste, né, era onde estavam os melhores eventos. E de lá para cá, eu tentei algumas vezes me adaptar novamente ao Nordeste, à minha casa, mas eu sentia que eu só teria futuro mesmo se eu ficasse por aqui. Eu terminei me apaixonando pelo Rio de Janeiro, né? E para fazer um link a Saquarema, Saquarema sempre foi a capital do surf nacional, sempre teve altas ondas, e hoje eu tenho uma relação assim muito, muito próxima com o Saquarema, porque eu sou o técnico do Lucas Chumbos, né? Tenho uma relação muito boa com o Marcos Monteiro, com a família Chianca, com o Joãozinho, com a Michele, com o Chumbão, e sou muito grato a tudo e a todos que vêm, né, de Saquarema, porque é realmente um polo incrível de produção de atletas, de cultura, e faz parte da nossa história. Perfeito. Grande contribuição, reforçando a nossa ideia de que o Realce Vibração são formadores de atleta, formadores de apaixonados do surf. E aí temos um especialista em ondas grandes. Nazaré é um papo que a gente tem que falar, porque a experiência de Nazaré deve ter sido fantástica. Respondendo, aproveitando que o Carlos está com a palavra, ele não pegou a palavra, nós estávamos falando que qual é o papel do atleta na sociedade hoje? Qual o papel? Você já disse aí, eu estou formando um surfista que eu não conheço, o Lucas Chumbo, mas a referência que eu tenho é que ele é um atleta promissor, que tem grande potencial. Qual é o papel do atleta na formação de pessoas como o Lucas Chumbo e outras mais na sociedade hoje no Brasil? O papel do atleta, ele é o papel de qualquer referência dentro da sociedade, né? Qualquer pessoa que se torna uma referência dentro da sociedade, ela tem um papel importantíssimo
em estar, através do seu exemplo, ajudando as pessoas a se desenvolverem. E o atleta, quando ele se torna uma referência, no meu ponto de vista, ele tem que assumir essa responsabilidade de retribuir ao meio, porque se ele se tornou uma referência, é um sinal que ele está bem sucedido, né, profissionalmente, financeiramente, provavelmente também, né? E ele precisa retribuir, né, porque ele assume essa responsabilidade de ser um exemplo para as novas gerações, carregar a bandeira do esporte dele, carregar a bandeira da cidade dele, né, do país dele. E ele precisa fazer isso com consciência, com coerência. É uma ferramenta de transformação social muito grande o esporte. Assim como você ser um ator, você ser uma referência em qualquer coisa que você faça na sua vida, você deve usar isso como ferramenta de transformação social. É a minha maneira de ver, tá? Minha maneira de pensar é essa. Eu acho fundamental o que você falou, porque eu também eu compartilho com você a minha ideia, a sua ideia. Eu queria ouvir aproveitando essa deixa que o Burle deu para falar dessa transformação. Cezinha, qual a sua contribuição? E depois o Antônio Ricardo pode nos dizer a mesma coisa, que são pessoas que foram fundamentais na formação de gerações e gerações de surfistas. Inclusive o Burle deu um depoimento aí que viveu essa geração aí de realce e vibração. Cezinha. Marcou legal essa, hein, Burle? Gostei de ver. Não quero, só que antes eu tenho que chamar a atenção. Não, passava o realce em Recife. Cara, não é que o realce passava em Recife assim do Manterno. Os caras montavam um programa, pegavam um pedaço de uma fita e enviavam, sei lá, para uma loja, sei lá como é que era, né, Antônio? Por avião, para uma produtora lá que fazia um pedaço e montava. Assim como tinha no Sul também, não tinha essa televisão geral para todo mundo. O negócio é o exército naquele onda, 1.000 por hora, né, cara? Era, pô, cara, você vê aonde a voz chega, a gente nem imagina, né, cara? Agora, influência, cara, eu uso 3 caras como referência que, tipo assim, vai além do skate, que carimba legal o serviço que eu, vou dizer, prestei, assim, né? Tu nem sabe o que tá fazendo, mas acontece. Black Alien, Benegão, Marcelo D2, esses 3 caras pela primeira vez ouviram o hip hop na vida no Vibração, que foi o tal de Luna MC. Quer dizer, assim como a gente formou uma porrada de gente com música, teve uma porrada de gente que também, tipo, caralho, o Burle é a puta do exemplo, cara. O cara já vê onde só tu vê onde o cara desce na mesmo. Se tu pensasse na tua vida que você ia influenciar o cara desse, tu fala, cara, paro tudo pra continuar fazendo isso. Quer dizer, não dá pra mensurar, cara, não dá pra você medir, entendeu? O legal você ver é a retribuição das pessoas, tipo assim, o cara falou assim, cara, vocês realmente fizeram aquela influência, porque naquela época, cara, a gente era maluco, era um bando de louco fazendo uma coisa que ninguém tinha feito, cara. Bonito. Entendeu? Mais um pouco, a gente aprendeu a fazer fazendo mesmo, não tinha método. Isso. Como é que é uma cama? A gente foi descobrindo, cara, muito louco mesmo. Antônio Ricardo, quer dar sua contribuição aí? Quero. Então, vou lembrar para o Burle, ele deve lembrar, óbvio disso, mas fora o... Burle tá aí? Tô ouvindo. O Burle não tá. Fora o programa, não, eu tô. Eu acho que... Tá ouvindo? Tá. Né? Ele tá aí. O Burle ganhou um campeonato do Circuito Real, acho que foi a primeira vitória dele. Fora de Recife, lembra, Burle? Lembro. A gente no circuito de surf, o Burle veio e ganhou em Itacoatiara, acho que foi isso, né? Era um patrocínio era Realce Company, não é isso? Patrocinado pela Company. Então, isso. Company de surf organizado pelo Realce. Nós que fazíamos, isso mesmo. Patrocinava. E aí, todo o campeonato acontecia, terminava domingo, no sábado seguinte estava sendo exibido no programa Realce, né? Então, a gente criou esse evento e a Company patrocinou o Circuito Company, mais realização Realce. E aí a gente olhando disso. Mas
essa contribuição, assim como o Bruno falou, que até me marcou escutar, eu acho que a gente, naturalmente, nós, principalmente com a cobertura do circuito mundial de surf, e também com o que teve muito marcante do Tom Curren, que eu consegui na Califórnia em, acho que em 83, 84, em Lincoln, e vários surfistas, como o Vitor Ribas, por exemplo, ele botava no espelho, porque ele para ficar frontside para ele se inspirar no estilo. Então, eu acho que o que a gente conseguiu trazer de velocidade de informação, que na época não tinha internet, não tinha nada, todo sábado ali, eu acho que a gente conseguiu ajudar muita gente a ver o que tinha lá fora com rapidez e também se ver, né? E também aos surfistas terem um veículo de comunicação que podia viabilizar patrocínios, porque o cara, né, a gente cansou de que o circuito mundial, o Burley ia também, naquela época, né, o Burley passar pro homem a homem, cara, era uma maior vitória, né, quase. Você já... Isso daí era a gente botava no recurso como se fosse assim, e era um grande feito mesmo, né? O cara que passou a triagem lá na França. Isso daí era... Então, isso tudo, eu acho que a gente contribuiu muito com isso, não só trazendo essa velocidade de informação, essa modernidade, de todas as maneiras possíveis, como também no mercado, né? Porque você dá um espaço para o surfista dar uma entrevista, para um evento, para o organizador de evento, né, mostrar o evento dele. Então, acho que foi realmente uma contribuição muito importante para o surf. E, na verdade, eu acho que todos nós, né, o Burley também, depois com a carreira dele, Cezinha, todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, a gente ajudou nesses 5 últimos anos que teve um domínio do surf brasileiro, né? Com 2 títulos do Medina, um do Ítalo e um do Adriano, e um ano que a gente ganhou, se eu não me engano, 10 das 11 etapas, ou 9 das 10, né? Teve um ano que o Brasil ganhou, só o Julian Wilson ganhou uma etapa do circuito mundial, o resto do Brasil ganhou todas. Eu acho que para repetir, vai ter, que nem o Kelly Slater ganhar 11 anos, aparecer alguém porque vai ganhar 11 anos o circuito mundial. No mesmo ano, o aproveitamento do Brasil foi de 90%. Né? Pois é. A gente está colhendo legal, os frutos desses anos, né? Vários anos de trabalho, né? Da comissão técnica, do pessoal da infraestrutura, né? De todo mundo que estava ali fazendo parte da construção do que a gente está vivendo hoje dentro do nosso esporte. Isso é importante. Importante a gente ter coerência com isso, né? Consciência. Burley, uma questão, e Saquarema nesse papel todo? Esse surfista que você tá Lucas Chumbo, ele é de Saquarema? Só para uma curiosidade. É de Saquarema, isso. Saquarema, família Chianca é de Saquarema, né, da vila, moram na vila, família toda. Tem também residência no Rio de Janeiro, né, para trabalhar, mas pessoal de Saquarema. Marcos Monteiro, parceiro meu também de Circuito Mundial de Ondas Grandes, foi quem me abriu os olhos para que eu começasse a trabalhar com o Lucas Chumbo. E Saquarema tem uma história linda, né, no surf brasileiro. E quem vem de Saquarema geralmente é surfista bom, é aquele surfista completo, surfa onda pequena, ondas tubulares, ondas grandes. Melhor direita do Brasil. Quem falou? Cezinha? Fala aí, Cezinha. Não, a melhor direita do Brasil. Morei em Saquarema há 3 anos, cara, em Itaúna, na praia. Na época que ninguém surfava de backside, eu sempre fui golfe, né, cara? Só dava direita naquela época. É a melhor direita do Brasil. Eu lembro que os gringos falavam, isso aí é mini sunset, amigo. Mini sunset, de tão bom que era, cara. Tem uma coisa interessante que eu quero lembrar aqui, Aricanes, eu quero ouvir também, mas deixa eu só fazer um parêntese rapidinho, porque a gente tem esse Saquarema tem uma coisa que a gente une também, né? O Círio de Nazaré de Saquarema e na praia, lá em Nazaré, em Portugal,
onde tem a onda que o Burle surfou lá, aquela onda fantástica que todos nós admiramos. Eu conheço lá e admiro muito aquele visual de onda que tem lá. Eu gosto muito do surf, por influência dos meus filhos e também por influência de 3 pessoas que estão aqui, que são referências para mim nesse negócio. E Saquarema tem uma ligação direta com Nazaré através do Círio de Nazaré. Então, nós temos uma ligação direta com Nazaré através da onda. Como é que é? Eu queria perguntar isso para quem... Eu não sou surfista, mas eu vi as ondas, vejo as ondas, admiro as ondas frequentes. Já peguei onda lá no passado, morei em Guaratiba, sei um pouco disso. Qual é a vibe que tem entre a onda de Nazaré e a onda de Saquarema? Tem alguma ligação? Ou como é que é o negócio? Quem pode falar com muita propriedade é o Burle sobre esse assunto. Olha só. É tamanho, né, cara? Tamanho é documento. É documento. Nazaré... É verdade, é verdade. Na nossa geração era isso mesmo, era documento. Vai lá, desculpa, perdão. Fala aí, Burle, fala aí. Então, Nazaré, a gente sabe que tem uma conexão muito forte com o Brasil, né? Porque tem essa relação histórica, né, entre Portugal e Brasil, né, tem a língua, né, tem o Círio de Nazaré, que tem também aqui no Brasil e tem em Nazaré, né, então existe já essa conexão cultural, né, e se você falar, poxa, onde é que está a maior onda de Portugal? É Nazaré, né, a maior onda do mundo, né, onde é que está a maior onda do Brasil? O Saquarema também tem as maiores ondas do Brasil, também é referência, né, então existe essa conexão cultural. Existe essa conexão também no esporte e nas ondas, né, no surf. Saquarema, legal, isso é legal porque a gente... fica grande. Saquarema, quando quebra atrás da laje, fica gigante. Saquarema, quando quebra atrás da laje... Atrás da laje é gigante, é isso, né? É isso aí. Não, é só para complementar a minha linha de raciocínio, que tem a ver com o que o Burle falou, que é da atividade também cultural, né, da ligação do esporte com a cultura de maneira geral. Isso é muito importante para a gente. Tanto aqui para a região, eu estou falando de você de Cabo Frio, né, estou aqui em Cabo Frio, e não estou em Saquarema, mas o Manuel Vieira, que é secretário aí, a gente já tem uma relação disso, e com certeza eu sei que ele deve estar ouvindo as nossas palavras aqui, essa ligação que existe, essa ligação cultural entre Saquarema, Portugal, a entrada da Europa lá, ela é fundamental. E o surf é o principal. Eu pressinto isso. Eu fiz um trabalho aqui em Cabo Frio, tem o Vitor Ribas, que foi citado, Cezinho, não foi o Antônio Ricardo que citou aí, né? Vitinho mora aqui em Cabo Frio. E o falecido Telmo Moraes, que tem o Museu do Surf aqui, me deu muitas informações sobre isso, sobre essas questões da prática do surf aqui na região, né? Na nossa região como um todo, Cabo Frio e Saquarema principalmente. Essas questões nós estamos levantando agora, nesse momento, tentando estabelecer uma relação direta cultural, através da cultura e do esporte, com Nazaré em Portugal. Isso, com certeza, será um grande acontecimento que nós faremos daqui para frente. Ariclenes, só para pegar esse gancho aqui, porque nós estamos falando de surf aqui, e a experiência do Ariclenes, ele falou que ele é o personagem que ele faz, é jogador de futebol, que tem uma relação semelhante com a formação de atletas e de pessoas que se formam no primeiro momento da vida no esporte, principalmente no futebol. Qual a sua experiência, Ariclenes, disso aqui? Qual a sua contribuição para esse assunto que nós estamos narrando aqui agora? Bom, primeiramente agradecer a todos vocês por essa experiência, né, de conhecer melhor os bastidores do surf, né, ver como é que essas pessoas que formam surfistas, né, até então eu não conhecia tão bem assim essa questão, assim. Então para mim está sendo um prazer imenso ouvir todo mundo nessa questão. Falar um pouco sobre o futebol, eu sempre fui apaixonado, né, inclusive tem uma história bem engraçada que na época, quando com 10, 11 anos, a gente estava ensaiando uma peça em que, só para vocês terem uma noção, ela tinha 6 horas de duração, que era os Sertões, né? E aí eu lembro que quando eu não estava em cena, porque são vários atores, e enfim, a gente tem um momento que a gente fica fora de cena, e o Zé, ele é bem rígido, né, na questão da cena dele, assim, que ele quer que aconteça do jeito como ele quer. Então, em muitos momentos a gente estava em escapadinha e ia jogar bola. O Zé, né? Zé Celso. O Zé que você falou, Celso, só fala... Isso, é para poder saber todo mundo. Zé Celso. Isso, diretor, dramaturgo e ator, isso.
E aí a gente dava aquela escapulida para jogar bola, né? Só pra você ter noção. Eu sempre fui apaixonado por futebol, assim. E eu acho que a contribuição do filme para o esporte também, aproveitando esse espaço, é essa questão. A gente sempre coloca no cinema os finais felizes, né? Quando as coisas estão certo. Quando a gente vê que tem um esportista, muitas vezes, que é campeão, como tem um esportista que muitas vezes ele tem uma etapa de sofrimento até chegar lá. O Aspirantes não. É um filme que termina, o filme termina de uma forma que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que vai acontecer, você fica querendo entender como é que acaba isso tudo, né? Então, contando também um fato, quando não dá certo, né? O que acontece com esse esportista, né? A gente não sabe, né? E na preparação do Aspirante, a gente conviveu com muitos jovens em que faltava um ano, na vida eles contando pra gente, né? Faltava um ano para eles decidir, tipo, nas peneiras, ainda ser jogador de futebol. Então, assim, é um sofrimento mútuo, né? Porque, ao mesmo tempo, eles estavam ali sendo o personagem Júnior, né? Que é o personagem que eu fazia, né? Então, vivenciar aquilo me colocou muito na situação deles, né? Porque, como eu falei, o esporte, ele é uma forma, muitas vezes, de você sustentar uma família inteira, né? É uma forma acessível para isso também. Então, assim, e como eu falei, não tem classe social. Então, se você vê futebol, tem muita gente que veio de periferia que hoje está milionário, né, de alguma forma. Consegue fazer projetos sociais incríveis, formar jogadores, tem vários projetos sociais incluindo isso, assim. Então, eu acho que tem uma coisa bem pessoal para mim, que foi esse filme, foi essa questão contar quando não dá certo, né? E isso é uma coisa que muitas vezes é deixado de lado, né? Eu tenho certeza que tem muitos brasileiros em que estão entendendo o que eu estou dizendo, porque infelizmente não conseguiram ingressar naquilo que eles desejavam, inclusive eu, que já quis ser jogador de futebol e não consegui também. Então, assim, eu acho que o filme escancara muito isso, assim, para a sociedade, em que não é sempre que tem um final feliz, a gente tem que ter esse entendimento, né? Eu tenho, inclusive, um irmão que tentou ser jogador até, agora ele já tem 18, né? Até os 17 anos ali na luta, chorando, fez peneira, passou, não deu certo, desistiu, voltou. Então, eu acho que o esporte, ele representa muito isso, né? É muito estrutural também, assim. Eu não sei como temos atletas aqui, eu não sei mais ou menos como é que se passa, assim, na cabeça deles, e quantas vezes as portas fecharam na cara de cada um, porque isso acontece, né? E para mim também, como ator, né? A gente faz vários testes e não passa para quase nenhum também, assim. Tipo, de 10 testes, a gente pega um filme, sabe? Então é mais ou menos isso, assim. E falar praticamente isso, assim, tá? Beleza. Experiência boa, colocando, inclusive, uma relação direta com o que ele faz profissionalmente, que é a mesma vida que eu tenho. Eu ia até perguntar para você, Ali, que eu não sei se você sabe, não sei se você tem conhecimento, mas o filme de vocês, ele foi lançado em plataformas digitais, como é que é? Ele foi lançado assim, né? Ele participou de alguns festivais, venceu alguns festivais, mas o lançamento dele está em plataformas digitais? Então, eu estou um pouco por fora disso. Até pelo que eu me lembro, ele tá não sei se ele ainda está no Now, né? Plataforma Now. Ah, entendi. Mas ele teve a estreia dele agora em 2019, foi recente, de novembro de 2019, né? E a gente gravamos ele em 2012, né? Só pra você ter noção. Nossa, teve todo esse tempo para ser lançado. O cinema, distribuição... Eu tenho esse problema. Eu tô vivendo esse problema agora, exatamente nesse momento. Eu estou lançando um filme nos festivais aí agora, e está agora na Amazon Prime americana, esperando para entrar aqui na Amazon aqui do Brasil. Mas estreou domingo passado na Amazon americana, Amazon Prime americana. Eu estava curioso, como é que é o circuito, vocês dois, Cezinha e Antônio Ricardo, que são o Cezinha videomaker, o Antônio Ricardo tem uma produção. Não sei, como é que é o esquema de distribuição dos filmes de surf, a distribuição internacional? Como é que acontece? É mais fácil ou mais complicado? Qual é o canal que vocês usam com muita facilidade? Vocês têm um canal, né? O RU é um canal. O RU é um canal específico, né? Que vocês têm. Mas como é que vocês distribuem o filme de vocês? Como é que acontece isso? Eu acho que o Antônio, só te falar rapidinho, Antônio.
Eu acho que eu Fala. tô Ricardo e Bocão, na época, lançaram pela primeira vez a palavra plataforma. Não a palavra não, mas lançaram a plataforma, né? Porque foi a primeira mídia que você podia, um lugar que você podia exibir alguma coisa era pelos programas que eles fizeram, né? Eles conseguiram evoluir e criaram um canal, né? Hoje em dia, o que manda na casa é o tal do VOD, né? Vídeo on demand, né? Eu, como estou aí sozinho, eu crio meu próprio canal lá no YouTube e vou distribuindo minhas coisas lá pelo YouTube e tentando seguir como eu posso, né? Mas hoje é tipo assim, a tela tá branca para todo mundo, é só você pintar a tela e sair distribuindo. Não é tão difícil que ela tem Mas vem cá, distribuição pra você fazer. Cezinha, antes de questionamento, uma questão disso. Você sobrevive com isso? Você está vivendo dessa questão? Você consegue produzir para aquilo que você possa sobreviver dentro das plataformas? Cara, para sobreviver do meu estilo, das coisas que eu faço, só basicamente a base de edital. Aí você consegue uma grana legal, ou se você tiver bastante influência, você consegue alguém que te patrocine bastante o suficiente para sobreviver. Mas vou te dizer que não é fácil, cara, é difícil, entendeu? Edital é o melhor caminho, mas é mais complicado, mas você consegue ganhar uma boa quantia, e melhor ainda, você consegue dividir essa quantia com todas as pessoas, né? No caso do Antônio, cara, que ele é mais versado, né, o seu próprio canal, ele pode falar com mais certeza do que eu. Isso, vamos ouvir o Antônio, então. Antônio, a bola tá contigo, essa conversa é boa agora, hein? Tá, então... Conversa de distribuição, conversa de... Assim, naturalmente, o que levou a gente a ter um canal de TV, a ter o nosso próprio canal de TV, foi estabelecer uma curva de crescimento, ou seja, a gente também se sentia batendo no teto de alguns lugares que eram canais de TV que já davam para a gente um volume bom de programação, mas a gente sempre quis mais, né? A gente saiu de revista para programa de TV. Na verdade, quando a gente tinha o Real Vibração, o Cezinha era diretor do Vibração, ele era responsável pela Vibração, lembra bem, a gente já tinha 4 horas em TV aberta com produtora independente. Isso daí pouca gente tem hoje em dia, né? Até hoje em dia pouca gente tem. Então, a gente veio nesse crescimento, mais um programa, 2 programas, 3 programas, produtora, volume. E aí, por que eu estou indo por esse caminho, né? Nós demos um jeito de distribuir o nosso conteúdo de uma maneira maior, tendo como clientes as operadoras de TV por assinatura e não mais canais, né? A gente foi por, quem paga a nossa conta hoje em dia é a NET, é a Claro, é a Sky, não é mais a Globo, a Globosat ou a TV Record. Então, isso foi uma maneira da gente poder lidar com um volume de grana maior, produzir mais e se livrar também de alguns diretores de programação que enchiam o saco. Sempre que você levava para o negócio, eles queriam mudar alguma coisa só para dizer que mudavam. E aí, era bem chato isso. Tem essa parte. Agora, falando em distribuição de conteúdo, hoje em dia, de como vender o seu conteúdo, é engraçado, na minha plataforma de ensino à distância, eu tenho um curso da Elisa Tolomelli, né, como eu falei, e do Cavi Borges, são bem opostos. O da Elisa Tolomelli é o Produtor dos Novos Tempos. Então, ela Produtor dos Novos Tempos, como produtor deve ser agora, é só produção grande, só coisa grande, como faz um pitching, como viabiliza um filme. E o do Cavi é a produção de cinema de baixo orçamento, é o contrário, totalmente, é tipo assim, bota aí. Aí o Cavi, por exemplo, ele já te dá várias opções, festivais online, como ele coloca os filmes dele, que você pode botar no YouTube, faz filme com celular. O Cavi, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele, se você conversar com ele hoje... Eu conheço. E só encontrar ele no mês que vem, ele já fez mais 5 filmes. Como produtor e diretor. É impressionante, ele vai aumentando o número de filmes que ele faz por mês, né? Aí, vamos lá, o que a maneira de distribuir hoje em dia? Você tem as plataformas, streaming, que é o melhor caminho, inclusive a TV paga está morrendo. A gente vai ver a TV paga como a gente viu as locadoras de vídeo, né, em breve. Algumas coisas, num todo, elas ficam. Então, você tem as plataformas de streaming, a própria Netflix trabalha com filme independente, ela vê, se você procurar no catálogo, você vai ter a Amazon, né? Você tem também outras menores, tem Darkflix, que é só filme de terror,
Tem várias. O Cavi explica isso muito bem. E aí, mas a melhor maneira hoje em dia que eu considero de você distribuir o seu produto é você não se preocupar e usufruir das redes sociais para já sair lançando, fazer seu portfólio. E no caso, se vocês estão falando aí de filmes prontos, filmes produzidos grandes, eu considero que com a pandemia e tudo, que a gente vê o Oscar agora, né? Onde você vai assistir os filmes do Oscar, né? Tá? 7 filmes estão na Netflix, deve ter 4, 5 na Amazon, alguns outros na Disney e alguns outros que você vai ver na Apple TV comprando, por R$50 como se fosse o ingresso. Então, agora, acho que até facilitou, porque você pode ir direto nessas plataformas e fazer negócio. Ou seja, por divisão de receita, como se fosse bilheteria mesmo, a Amazon faz muito isso, né? Ou seja, tentando vender, né? Mas o que eu acho interessante nisso tudo é que está tendo uma acomodação, ou seja, você faz o filme, você tem que distribuir, não tem mais cinema, tão cedo não vai ter, né? E está reduzida a bilheteria, né? Por causa do distanciamento, ela está reduzida em 30%, 40%. Então está se acomodando essa história, né? Streaming, vai ser aí. Eu acho que eu enrolei um pouco, mas sendo bem objetivo, acho que o principal... Não. As principais maneiras de você distribuir o seu filme hoje em dia são os streamings. Então, você tem a Globoplay comprando, você tem a Netflix comprando, você tem a Amazon comprando, você tem os independentes aí para fazer negócio. Perfeito, eu entendi perfeitamente o que você falou. Eu entendi perfeitamente o que o Antônio Ricardo falou em relação a esse esquema de distribuição. Eu entendi perfeitamente que eu estou vivendo isso na prática. Claro que a gente precisa explicar para algumas pessoas que têm que entender isso, porque senão a gente não consegue a compreensão de todo mundo. Agora, uma questão que eu acho que é fundamental, né? Como é que vai ser para nós aqui, que estamos aqui, que somos... Na verdade, somos produtores independentes. Eu sou produtor independente, vejo que nós todos somos produtores independentes. O Ari Klein, lá em São Paulo, trabalha, ele é ator e trabalha com as produções dessa natureza. Como é que vai ser o nosso novo normal? Depois da pandemia, o que vai acontecer? Como é que a gente vai... O que mudou para vocês, atletas, principalmente, que têm esse compromisso com o esporte, por exemplo? Eu não tenho tanto, mas... E vocês que têm o compromisso com o esporte, como é que vai se encarar agora, após pandemia? Eu vou levar vocês lá comigo, mas eu vou ver vocês conversando, vou botar um fone. Mas eu vou falar bem rápido, mas Cezinha pode falar também, né? Todos têm que falar. Eu espero que daqui a 1, 2 anos esteja todo mundo vacinado e seja mais um vírus erradicado, né? Como outros. Eu acho que as coisas vão voltar à normalidade aos poucos. E a gente vai pegar para tirar o que ficou de bom para a gente nessa história toda, que é trabalhar mais de casa, poder morar numa cidade que nem Saquarema, hoje em dia, poder morar em Saquarema não estando distante de uma cidade com grandes oportunidades, que nem o Rio de Janeiro ou São Paulo, ou Cabo Frio. Isso acontece muito. Cezinha é local da Califórnia, sempre foi muito. Isso acontece muito na Califórnia. O cara que mora ali em Huntington, Laguna, ele tá bem pra caramba. Só porque é lei a 1 hora da casa dele, 40 minutos, mas ele vive a vida dele lá tranquilão. Aqui a gente assim, é Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Recife, né? E aí, a gente vai tirar essas coisas boas. Eu vou ter que ir uma gravação, mas eu volto, pessoal, rapidinho. Vai lá e volta, que a gente vai ficar aqui pelo menos mais 1 hora. Cezinha, qual é a tua contribuição aí, meu irmão, nesse aspecto aí? Após pandemia, você que é de uma geração que viveu algumas dificuldades. Eu sou do grupo Coronavírus. Coronavírus. Eu acho que é o seguinte, agora, daqui para frente, eu acho que normal vai parar de existir, né? Vai ser um novo normal. Porque muita coisa que era feita erradamente... Não, cara, tipo assim, pedra mole, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso, cara?
teve muita coisa que foi acontecendo direto, que as pessoas conseguiram, por bem ou por mal, se tocar que vem, não é bem assim, entendeu? Tipo assim, o empresário fecha lá a loja dele, mas ele manda lá o empregado dele comprar no supermercado, sabe? Então, a exploração está sendo um pouco menor, mas ainda está sendo bastante explorado. O que está acontecendo agora, que eu acho que no futuro deve ser o caminho, inclusive dou até uma dica, quem não viu, que tem um documentário chamado Terceira Revolução Industrial, que mostra a projeção daqui aos 30 anos, que está na mão dos milênios aí agora, os guris aí, a tua mão, né? Que eu acho, cara, que a palavra X vai ser compartilhar. Você não contrata um cara, você não compra uma coisa, você troca serviços. Ou seja, você bota alguém para trabalhar em troco de alguma coisa que você precisa. Então, o escambo vai ser mais honesto, porque é mais transparente, né? Espero que, isso é sonho, mas não sei se vai acontecer, né, que os empresários, né, tenham uma visão um pouco maior. Cara, você empresário, cara, tem um empresário, digamos, um dono de supermercado, cara, se o cara colocar um bem essencial, cara, eu vou ter supermercado na semana, cada vez aumenta mais. Cara, será que o cara, de repente, não pode pegar um ano do salário dele ali, diminuir nas mercadorias para poder ser um pouco mais barato? Eu acho que vai ter que ter uma série de compaixão um pouco maior para a gente poder, porque o que está provado aí que virou a nova, não é uma escravidão que é meio fogo, né? Mas é meio servidão, né? Assim, o pessoal entregando de bicicleta ali para levar uma comida na casa, o cara lá na casa dele trancado. Eu acho que a tendência daqui lá para frente é justamente isso. Compartilhar mais, né? Sentir mais, ser mais humano, ter mais humanidade, de deixar de ser tão frio, tão distante, tão comercial, tão planilha, entendeu? Voltar a ser gente de novo, porque a gente estava muito longe da humanidade, né? Estava voltando no Brasil, humanidade, você vê que os pensamentos são totalmente bipolares, ou você gosta de branco, ou você gosta de preto, se não gostar um dos dois, vocês se matam. São 50 tons de cinza e está acabado, cara, não tem limite. Então eu espero sinceramente, eu oro por isso, que no futuro as pessoas se vejam como pessoas, né? Se coloquem no lugar do outro e criem mais oportunidades para poder compartilhar entre si. É isso que eu penso. E tomara que eu esteja certo. Estou torcendo por isso também. Aliás, eu trabalho a minha vida para isso aí. Ariclenes, qual a sua contribuição nisso? O que você acha que vai ser? Você está em São Paulo, você é nordestino, sim. Eu também sou nordestino, eu vim para o Rio de Janeiro, vim na sua idade, eu vim com 5 anos para cá, você veio com 4 para São Paulo, nós temos uma história semelhante em épocas totalmente diferentes. Mas nesse aspecto que nós falamos, como é que vai ser o novo normal para você que ainda tem a juventude? Eu vejo assim, para falar a verdade, assim, vivenciando o que estamos vivendo neste momento, inclusive aqui em São Paulo já estamos na fase vermelhaça, assim, que fechou tudo novamente até dia 11, né? Eu juro que a única forma que eu posso é ter o desejo de que aconteça do jeito que eu quero, que todo mundo seja vacinado, sabe? Que o ser humano volte a ser humano, sabe? De ver muita gente lucrando nesse momento em que muita gente está sofrendo, muita gente se alimentando muito e gente comendo muito pouco, sabe? É da gente se olhar e ver em que todo mundo aqui faz parte disso, né? Que o ser humano todo precisa de ajuda, e se um tá chorando, você tem que dar uma contribuição de alguma forma, sabe? E eu vejo que tá escancarando um lado humano em que eu já desconfiava que é o lado egoísta, né? O lado em que o dinheiro manda, né? Então, assim, fica difícil para mim projetar algo daqui a 2 anos, enfim, não sei, mas a única coisa que eu posso é desejar em que essas coisas mudem, né? Em que o ser humano veja essa pandemia como um recomeço real, de ver que as pessoas estão morrendo novamente de uma forma bruta, né? Uma forma muito mais, como que eu posso dizer, a pandemia nessa segunda onda, que dizem que chamam de segunda onda, estão morrendo mais do que no começo, quando começou tudo, né? Então, assim, em que as pessoas não se aproveitaram
né, para se conscientizar do que estava acontecendo antes. E você vê hoje, aproveitando, não estou entrando nada político nem nada, as pessoas indo para a praia ainda hoje, sabe? Pessoas tentando ir para a praia lá em Santos, aqui em São Paulo, né, já que eu estou em São Paulo, e ver tudo isso acontecendo em um momento em que tem muita gente sofrendo, morrendo, só quem tem familiar. Eu tenho pessoas que morreram com Covid, então é muito difícil, né? É muito complicado, assim, eu projetar nesse momento. Então, sendo bem sincero, assim, o que eu posso fazer é desejo que eu tenho, que as coisas, que as pessoas se conscientizem em que isso é sério, né? Enfim. Não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Isso aí. Uma outra coisa que eu achava que nós podíamos... Eu tô sem... O Antônio Ricardo saiu, o Burle saiu também, né? Não estou vendo mais o Burle aqui, mas a gente pode continuar o nosso bate-papo. Ele não voltou, ele desligou uma hora lá, acho que ele entrou no carro e deve estar chegando em algum lugar. Cezinha, mata uma curiosidade aqui, uma curiosidade quase que pessoal... Quer dizer, eu narrei que nós... Eu estava na Magnus quando vocês estavam, naquela época, era uma vibração bacana, a época daquele programa, e aquilo foi... Eu vivi aquela motivação na juventude que eu, de alguma maneira, frequentava no cinema brasileiro, né? Eu estava trabalhando só. Mas uma questão... Você tem noção da responsabilidade que você tem na formação de geração, né? Você tem noção disso? Porque eu falo isso honestamente, porque eu tenho pessoas, meus 2 filhos são surfistas, entende? E tenho como referência, em algum momento, tanto você quanto o Antônio Ricardo e o Bocão. Você tem noção disso, né? Você tem noção do teu papel nisso? Você tem quase a minha idade. Fala aí. Vou fazer 66 agora. Estou com 65, vou estar com 66 já. Daqui a 20 dias eu já entro para tomar a vacina. Em abril. Eu sou 2 anos mais velho. Eu tomo vacina. Eu sou 2 anos mais velho que você. Ainda não estou na vacina, não. Mas sou 2 anos, estou 68, vou fazer a vacina agora. Então vamos fazer junto. Mas fala aí. Tu tá na minha frente na fila, cara. Eu tô te falando, tu tá na minha frente. Tô na tua frente. Então, eu tô aguardando aqui, contando os horários. Não, cara, é tipo assim, não é impossível, não dá pra dizer falsa modéstia, né, cara? Eu tenho a noção, cara, hoje, né, sei lá, 1180 programas depois de vibração, mais real, mais hippie, mais não sei o que, a gente tem a noção do que a gente fez, né, cara? Tanto porque muita gente que você não conhece, fala, pô, cara, entra em contato contigo, pô, fala lenda, fala não sei o que, babá. Pra ter uma ideia, cara, o Jeff Grosso, que é um skatista famoso americano, fazia um programa chamado Love Letters to Skateboard, cartas de amor para o skate, que ele pegava um assunto e distanciava o assunto. O cara é uma figura folclórica pesada, infelizmente já faleceu, e ele me convidou para eu fazer parte do Love Letters to Brasil. Cara, naquele episódio ali, eles me deram uma homenagem que nunca ninguém no Brasil reconheceu publicamente. Um amigo meu fala, outro amigo meu fala, não sei o que, ele fala, mas cara, ele chegou assim, ele rasgou uma seda na frente. Tem uma hora que eu tô assistindo o documentário, aparece o logotipo do Vibração, a música. Tarará, aparece eu entrevistando o Tony, eu cheguei, caralho, não é possível, o cara colocou isso, que eu cedi o material só pra... do Tony Alva andando, não sei o que, o cara me chamou, aí foi para São Paulo, me entrevistou, here's the man himself, quer dizer, se o Jeff Grosso me reconheceu, eu acho que, pô, a galera daqui, né, pode não chegar, fazer homenagem, não sei o que, mas, cara, Facebook, cara, tu bota as coisas, fala lenda, fala mestre, não sei o que, pô, devagar, senão a múmia vai sair dela aqui, sabe, cara, porque eu sou o velho do skate, né, cara, a verdade é essa. Infelizmente fiz uma cirurgia na coluna aí que, pô, cara, me tirou foda de skate, eu tem que largar o osso, chega uma hora que não dá mais, né, cara, mas eu tenho a noção certinha, cara, da quantidade de influência, tanto que quando eu lancei o canal chamado Skate do século XX, porque tinha muita gente que não sabia o que era o skate no século XX. Aí eu comecei a, pô, gastar material, eu tô com 4 temporadas, cara, são, sei lá, 100 e poucos episódios aí. Aí eu modifiquei a chamada do canal, botei skate desde o século XX, que você pensar que está em 2021.
Se o moleque de 15 anos nasceu e já tá andando de skate, e tá andando de skate pra caralho, porque hoje em dia os moleques pequenininhos andam pra caralho, o cara nasceu no século XXI. Então vou pegar para ele skate desde o século XX e mostrar também, que eu tenho muito material do século XXI, quando eu fui pra Califórnia, não sei o quê. Então eu tenho essa noção dessa influência. E uma coisa legal que você tem no YouTube, quando você bota, cara, tem muita gente que recomenda, pô, chefe, eu tava lá, eu vi isso, valeu, e eu respondo cada comentário, um por um, eu respondo. Então, quer dizer, aqui nem tem que falar aquela, fica até meio chato. O grupo de fãs, né, que me acompanha, o pessoal que me segue, são meu combustível, entendeu? Me dão força de continuar fazendo. Porque, cara, por dinheiro não dá, cara, eu ganho muito, realmente meu apoio. É um apoio, né? Uma graninhazinha para dar uma força, né, cara? Eu tenho outros trabalhos que eu faço por fora, trabalho muito com parte de criação artística, vinheta. Esse departamento hoje aí de redes sociais, amigo, eu domino direto, Instagram, Stories, Facebook, eu crio muito aqueles nuggets, aí bota aqui, 200 pratas ali, 200 pratas ali, e vou me empurrando como der, né, cara? A moça aqui da frente falou, você não quer comprar Vivo, 300 GB, não sei se eu cheguei, moça, eu tenho dinheiro só para comprar remédio, comprar comida e pagar o aluguel e chega. Mas eu tenho noção, assim, cara, tenho noção. Cara, tipo assim, esse referencial que eu te falei do Lelegão, do D2, do Black Alien, cara, é a amostragem dos caras que, porra, cara, hoje em dia o Marcelo D2 é um gigante, né, cara, o Lelegão também, né, cara. Então você pega isso aí, transfere pro skate, é a mesma coisa, cara. Tem muitos caras que hoje, tipo assim, Bobinho era Bobinho, hoje é o Bob Brancois. Não, cara, foi. Quanto tempo eu não viajei, ele ficava dormindo no meu pé, cara. O Bruno era Bruninho, que se casou com a irmã do Bob. Então eu tenho a noção da projeção que o programa fez, justamente pelo que o Antônio falou, cara. A gente tinha essa mídia e essa plataforma de poder mostrar para o pessoal. A gente era, a palavra certa era trendsetter. A gente lançava a moda antes de existir. Procura aí, a primeira vez que tu viu o Oingo Boingo da vida, onde é que foi? Com certeza foi no Reaz ou no Vibração, cara. Porque naquela época tinha as Big Five, as 5 gravadoras, né? Warner, Polygram, Sony, não estou me lembrando, mas são mais 2, são 5 gravadoras, BMG e mais uma. Então eu ia uma vez por semana nas gravadoras. Tu vai na gravadora, tem um departamento chamado departamento de TV, o cara te dá música de trabalho, aquela música que tem um LP grandão, o pessoal tem aquela música, né? Aí eu chegava, valeu, obrigado, ia no departamento internacional, que meus amigos trabalhavam no departamento internacional, eu cheguei, pô, como é que tá aí teu armário? Aí mostra aí. Aí o cara abria. Red Hot Chili Peppers, pô, eu posso levar essa? Não, pode levar, te levar a lançar isso não. Então eu pegava umas coisas que ninguém... Aí eu me lembro uma vez que eu fui na Warner, cara, tem alguma novidade aqui? Olha, tem essa banda aqui que eu acho que vai explodir. Ouve aí, vê se tu acha legal. O cara me deu o Pablo Cruz. Eu cheguei, caramba, cara. Então a gente teve um acesso de coisas que ninguém tinha. Quando tu ia na gravadora, tinha uma placa assim, cara, e em cima, Faustão. Aí botava as pessoas que iam no Faustão, embaixo, Vibração Real. Então a gente trabalhava com isso. Então o que você vai? Não, a gente quer isso aqui, toma isso aqui. Beleza, mas no departamento internacional, posso lavar lá? Opa, Fernando, beleza, não sei o quê. Ó, chegou aqui o Chabarank. Chabarei, caralho, me dá aqui. Não, a gente não tá pensando em lançar isso, não tem problema, eu posso passar? Pode. Então passava muita coisa antes, cara, que depois virou sucesso, porque a gente tinha acesso às revistas de skate, às revistas de gringa, a gente sabia o que era, entendeu? Sem falar que skatista já tem uma identificação musical mais forte, não sei o quê. Então você pega esse paralelo, passa pro skate, é exatamente a mesma coisa, cara. Então, tinha acesso a coisas que ninguém tinha, né? Aí isso é combustível, isso aí, cara. E formou uma geração inteira, né? Informou e formou uma geração inteira. Burle, tá ouvindo a gente aí, tá, né? Peraí, desculpa. Fala aí, César. Fala aí, desculpa. O legal que hoje, cara, tem muito moleque, cara, moleque que eu falo assim, gente jovem, que tá usando essa plataforma de YouTube, Instagram, não sei o quê, pra fazer o que a gente fazia antigamente, cara, formando os outros caras. Tem canal, aprenda a andar de skate, descendo de ladeira. O que os moleques estão fazendo hoje é sensacional, cara. Eu acho, tipo assim, poxa, posso ficar na cadeira relaxado, porque os caras estão fazendo o trabalho, entendeu? Como o meu trabalho foi o old school, eu vou pegar o old school e trazer à tona para mostrar, porque a história é uma coisa que é importante. Todo tipo de história é importante, não precisa saber o presente, né, cara?
Vou interromper, É isso vou deixar aí. aqui para todo mundo falar. Se vocês não viram, assistam o Amarelo do Emicida. É um show de história de raça negra, com música de primeira qualidade. É um filme espetacular, belíssimo. Eu acho que vocês devem ver. Fala, Murli! Burli, nós estamos falando nós estamos falando aqui da importância do papel de cada um de nós aqui na formação de novas gerações. Já falando isso, você pratica isso com alguma propriedade. Quer falar alguma coisa sobre isso? Nos dê a sua contribuição, meu amigo. Olha só, primeiro eu queria agradecer vocês aí, parabenizar o Antônio Ricardo, você, o Ari Clenis. Poxa, tá sendo um papo assim de um conteúdo muito rico, né? Eu tô aqui meio on and off, melhora, piora a conexão, mas, poxa, já estou anotando algumas dicas aí, vários documentários que eu vou... Obrigado, Cezinha. Né? A aula do negociar sendo uma produtora, né? Que eu também tenho uma produtora, uma breve, né? Que o Antônio Ricardo deu para a gente. A visão do Ari Clenis também aí são a vida de um jovem ator, né? Muito rico, cara, muito rico. Eu só tenho a agradecer de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência. O que eu posso falar é que, na linha de pensamento do Cezinha, né, eu sempre abordei a minha vida com oratório de oportunidades para que a gente possa estiar e evoluir constantemente, né? Então, assim, o surf é uma ferramenta de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de empoderamento e de oportunidade constante. Assim como qualquer coisa na minha vida, né? Tudo que faço na minha vida, você olhar o que eu posso aprender aqui e se eu puder, de alguma forma, tocar esses ambientes com carinho, com amor e retribuir, né? Isso, para mim, é muito, muito importante. Então, é isso que eu faço constantemente. Assim, né? O que eu posso fazer para retribuir, já que eu sou uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, financeiramente estável, Olimpíadas, a gente tem as piscinas de onda, né? Ondas iniciais, muitas pessoas olham o surf das Olimpíadas como uma oportunidade de trazer medalha para o Brasil. Eu vejo como uma oportunidade de estar levando a nossa cultura e fazendo uma transformação social a nível global. De me tornar minha esposa lá dentro, que é pouco. Então é isso, pessoal. A gente constantemente, né, por esses desafios sociais, como vocês acaciar, né, e a gente tem o nosso melhor, tendo empatia, tendo respeito, se colocando no lugar do próximo, somos todos um só. Beleza, Bruno. É isso aí. A sua participação foi muito elucidativa para a nossa conversa aqui. Bacana, bacana mesmo, bacana mesmo. Pode acreditar que nós estamos aqui orgulhosos de tê-lo você como representante do surf brasileiro nas ondas grandes do planeta. Eu tenho você como referência mesmo. Eu já peguei onda lá atrás e obrigado. Olhei para você com olhos maravilhosos. Sempre. Fala. O seu sinal continua ruim. Eu sei que eu ainda estou com... Pois eu quero agradecer. Estou com um som legal aqui. Vocês conseguiram ouvir a última fala e queria também me despedir, né? Agradecer a oportunidade e sugerir que vocês deixem um link com algumas sugestões aí de documentários de a gente assistir.
Voltamos, pessoal. Aqui, praticamente para encerrar. Primeiro, eu queria foi uma honra enorme estar nessa mesa, nesse encontro. Cezinha, Antônio Ricardo, pessoas que foram muito importantes na minha época lá atrás, profissional. Ariclenes, eu vi o seu trabalho, uma parte do seu trabalho lá no trailer lá do filme. Fiquei bastante impressionado, né? E, com certeza, o prêmio que você ganhou no Festival do Rio foi absolutamente merecido. Meus parabéns pelo trabalho em Aspirantes. E eu queria ouvir as considerações finais de cada um de nós. Primeiro, Ariclenes poderia falar. Primeiramente, agradecer ao convite do Manuel também. Tem que ligar o microfone, Ariclenes, tá desligado. Não, tá ligado. Eu estou ouvindo ele aqui. Pode falar, Ariclenes. E agradecer a essa oportunidade, né, também. Só um minuto, peraí. Só um minuto. É minha filha aqui. Vai lá, papai. E agradecer... Licença para sua filha, que é fundamental. Não, ela tá o tempo todo aí, a gente fica junto todos os dias, aí ela fica carente, né? Perguntando o que eu tô fazendo aqui todo momento. Mas, enfim, agradecer... Só um minuto. Filha, vai lá passar lá rapidinho, o papai já vai te pegar lá, tá bom? Como é o nome dela, Ariclenes? Alice. Alice. É Alice. Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Ela agora vai... Ela ouviu, né? Dá um oi pra todo mundo, filho. Oi. Papai tá se despedindo aqui, tá bom? Vai lá rapidinho, papai já fala com você, tá bom? Enfim, ter essa oportunidade de ouvir todos esses atletas, esses influencers, né? Como se fala, do surf, do skate. Skate que eu tive pouco acesso na minha infância também. Eu tenho um primo que amava andar de skate, então assim, fui aprender, caí muito, né? Até eu desistir. Mas é incrível ouvir todo mundo, ter essa experiência, né? Eu acho que além de eu chegar aqui e falar sobre o teatro, falar sobre a minha vida pessoal como ator, é muito interessante agradecer a esse privilégio, né, imenso, em que eu tive de vivenciar em Saquarema uma das maiores experiências como ator que eu tive, que eu acho que eu não consegui ter quase 3 meses de preparação dentro de um local em que é maravilhoso, em que eu ficava na praia todos os dias. Eu lembro que eu treinava futebol de manhã, ensaiava de tarde, ensaiava de noite, e ter uma equipe maravilhosa, o pessoal, as pessoas de Saquarema super receptivos. Então, assim, só tenho a agradecer. Eu acho que o Júnior, o personagem, ele só existiu por causa de tudo em que eu vivenciei nesse lugar maravilhoso. E, enfim, e vamos se proteger, gente, aproveitando esse recado, se proteger. Isso não é brincadeira, isso é real, tá? É sério, tá bom? E muito obrigado a todo mundo. O filme, eu peço até desculpa por não ter tanta informação sobre ele agora. Eu lembro que estava no Now. Quem quiser dar uma pesquisada, Aspirantes, tá? De Yves Rosenfeld. E vale a pena até para quem gosta do esporte em geral, porque não falamos só de futebol, o esporte em geral acho muito importante também. Obrigado, tá? Muito obrigado. Honra conhecê-lo, virtude, nova geração de interpretação de atores do cinema brasileiro. É isso que está precisando, dessa renovação. Valeu, muito obrigado. Fica aí para a gente encerrar, tá bom, meu amigo? Cezinha, é contigo mesmo. Meu ídolo. Caiu aqui a ligação, cara. Eu tentei pegar pelo Skype, aí desliguei o computador, liguei o computador, voltou, deu certo. Tá me ouvindo? Tá legal, agora tá legal. Beleza. Eu vou para o encerramento. Então, valeu, tchau. Vai aí.
Só isso? Pô, diz... Tchau, beleza. Valeu, Cezinha. Foi um prazer enorme. Agradecer a vocês por essa participação, né, trocar essa ideia tão saudável ali sobre o mercado de hoje em dia, né, sobre a vida em geral, né, que esse último papo que a gente teve, inclusive com o Carlos Gude participando, esse retorno à unidade, né, que a gente está sentindo falta, né, eu acho que quanto mais a gente bater nesse ponto aí, é bastante essencial. E lembrar aí, depois de passar pra gente o lance no link, pra gente poder deixar cada um umas dicasinhas de coisas bacanas, para poder enriquecer cada um ou outro aí, aquele lance daquela troca, né? Do tiro eu boto eu tiro, e os dois ficam melhor. Eu falo, pra somar não precisa diminuir. É isso aí. Muito obrigado pela participação e pela honra. Valeu, cara. Valeu, Cezinha, foi uma honra tê-lo conosco. Antônio Ricardo, que não está aí, mas foi uma honra tê-lo conosco. Fiquei muito feliz de poder estar juntos com vocês nessa tarde de sábado. Muito obrigado. Pessoal, encerrando esse nosso bate-papo, eu queria agradecer muito à Prefeitura de Saquarema, ao secretário de Cultura de Saquarema, chamado Manuel Vieira, um grande amigo, que consegue, nesse momento difícil, de pandemia, de dificuldades, consegue realizar um evento, consegue manter viva, acesa, assim, a chama do audiovisual brasileiro. Que o audiovisual é como o cinema brasileiro, mais do que o cinema brasileiro. Mas é muito importante que a gente esteja junto nessa resistência para manter acesa, viva a chama do audiovisual nacional brasileiro. Eu fiquei muito feliz de estar junto desses expoentes da nossa cultura esportiva brasileira, e eu sou Milton Alencar, estou à disposição, moro em Cabo Frio, estou sempre por aqui. Estou lançando um filme também, como todos nós aqui, certamente vocês irão saber sobre esse assunto. Muito obrigado por estar participando, muito obrigado à Prefeitura de Saquarema, ao Manuel, muito obrigado a vocês dois, Cezinha e Alicrane, que estão aqui, Carlos Burle, Antônio Ricardo, até a próxima. Boas ondas, saudações, valeu, boa tarde, até a próxima. Atenção, senhoras e senhores. Pela primeira vez em praça pública. De 20 a 27 de março, a capital do surf vai virar a capital do cinema, meu brother. Então segura essa. Saquarema, Saquarema, a capital do surf vai virar a capital do cinema. Saquarema, a capital do surf vai virar a capital do cinema. Saquarema, a capital do surf vai virar a capital do cinema. Saquarema, cinema, Saquarema, feche cine, Saquá, feche cine, Saquá. Na capital do surf o cinema vai bombar. Feche cine, Saquá, feche cine, Saquá. Na capital do surf o cinema vai rolar. Feche cine, Saquá, feche cine, Saquá. Na capital do surf o cinema vai bombar. Feche cine, Saquá, feche cine, Saquá. Na capital do surf o cinema vai rolar. Atenção, senhoras e senhores. Pela primeira vez em praça pública, praça pública, atenção. Dias 25, 26, 27 vai ser assim. Todos em Saquarema, curtindo Cine Drive-In. Vai ser assim, Drive-In, vai ser assim. Dias 25, 26, 27 vai ser assim. Todos em Saquarema, curtindo Cine Drive-In. Vai ser assim, Drive-In, vai ser assim.